Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Ideias e Debates. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre direitos humanos e a reparação pelos atos da ditadura militar. Por isso eu trago para conversar com a gente hoje o Dr. Bruno Talpai, ele que é advogado. Trago também aqui o Dr. Vitor Pessoa, também advogado especialista em direito eleitoral, para debater um pouquinho com a gente sobre essa questão. Sejam bem-vindos, então, ao nosso programa. E eu já começo aí a primeira pergunta, né? Vou direcionar aí primeiro para o doutor Bruno e depois peço para que o doutor Vitor também coloque, né, as suas considerações. Então, eu queria que você começasse, doutor Bruno, explicando para quem está em casa qual que é o poder do judiciário na defesa da Constituição para um Estado democrático. Bom, muito obrigado pelo espaço, é sempre um prazer estar retornando aqui à TV Alesp. Bom, o Poder Judiciário ele ganha uma proporção muito importante, né, com o advento da Constituição de 88, de assegurar ser a última opção, a última hipótese de defesa dos direitos. Então, o Poder Judiciário ele deve olhar para a nossa Constituição a partir de conceitos basilares como a dignidade da pessoa humana, as liberdades políticas, liberdade de expressão e ter uma interpretação conforme o momento social que nós vivemos. E quando violações a direitos são percebidas, o Poder Judiciário ele é chamado, né, a dar a sua decisão, e essa decisão ela funciona como uma voz do Estado brasileiro. Então, o Judiciário, em última análise, ele visa garantir o fiel cumprimento à Constituição Federal. Agora, doutor Bruno, antes de passar a palavra aqui para o doutor Vitor, eu queria que o senhor explicasse por que esse assunto, né, reparação pelos atos da ditadura militar, está tão em voga agora. Bom, existem duas explicações do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político, né? A gente vive uma instabilidade no sistema constitucional hoje, pelo menos eu vejo dessa forma, de que tenta-se interpretar a Constituição com uma maneira alargada, né? Tenta romper o fluxo da máxima plasticidade que se tem a Constituição. E, por outro lado, você tem as questões políticas, né? O governo atualmente coloca essa tensão dentro da Constituição, dentro das instituições e, inclusive, recentemente agora, teve uma decisão judicial dizendo que poderia ser comemorado o golpe de 64. Então, essas tensões institucionais, elas colocam em voga, né, o que foi pactuado na Constituição de 1988, qual que foi a nossa participação social. E essas reparações, elas só demonstram uma necessidade de demonstrar e reviver a história brasileira para que atos como esse, de violação de liberdades e garantias fundamentais, não mais ocorram com a nossa Constituição, com o Estado Democrático de Direito. Então, a reparação, na verdade, ela é uma preservação da Constituição, uma preservação da democracia e das liberdades políticas, consequentemente. Tá certo. Eu vou passar a palavra aqui também para o doutor Vitor. Seja bem-vindo também ao nosso programa, para que o senhor faça uma introdução também, já dentro de tudo isso que o doutor Bruno explicou para a gente. Tá. Vou complementar, então, o Bruno trouxe. Então, há dois muito importantes, principalmente em relação a qual é o papel do Poder Judiciário na defesa do Estado Democrático de Direito. E o porquê disso, né? Existe o direito fundamental de que, lesão ou ameaça de direito, a lei ela não pode privar o cidadão de acessar o Poder Judiciário. E quando o legislativo ou o executivo, né, acabam por infligir qualquer direito fundamental ou um direito do cidadão, o último socorro que ele tem é do próprio Poder Judiciário. E por isso que tem a tripartição dos poderes, né? E aí, entrando na questão da anistia, né, porque voga, um dos pontos principais é pela demora do Estado brasileiro em reconhecer e investigar os crimes contra os direitos humanos que aconteceram no período da ditadura militar. Por que eu digo isso? Foi uma transição negociada, né, para a democracia. E o artigo 8º da DCT, ele previa as reparações pelos danos
materiais daqueles que sofreram atos de exceção, por perda de emprego, cargo ou função. E essa lei, a lei de 2002, que é a que regulamenta essa reparação de indenização material, ela demorou, então, cerca de quase 14 anos, né, desde 2008 até 2002, para ser instituída pelo Legislativo. Só que não adianta você garantir a lei e a previsão constitucional durante os meios. E a Comissão da Verdade, somente em 2011 foi instituída a lei, e é basicamente com os seus trabalhos que a gente consegue entender quais foram os níveis de danos e quem foi de fato perseguido político durante a ditadura militar. Então esse lapso temporal é muito grande. E as pessoas que foram perseguidas ao longo desse período, esses danos passaram a se perpetuar, mas como se mantiveram dentro do tempo. Então está em voga também por causa da falta de capacidade das instituições públicas brasileiras e da nossa sociedade também em lançar uma luz e esclarecer o nosso passado em relação ao que de fato aconteceu. Agora, uma outra questão, né, que eu queria que aí o doutor Bruno também começasse explicando, né, qual que é o papel, então, do poder judiciário para o cumprimento da Constituição de 1988? Bom, mais uma vez, como eu havia dito, o Poder Judiciário ele é o último, né, a última instância a ser recorrida. Né? Então, ele que dá a última palavra, né, a última palavra da Constituição. Então, quando há essa indicação da última palavra, o Poder Judiciário ele tem que atuar como garantidor, ele tem que dar fiel cumprimento à Constituição, sob pena de esvaziamento do projeto político da Constituinte de 1988, da nossa Constituição, sob pena de dar esvaziamento ao próprio ordenamento jurídico, às disposições do Poder Legislativo, né, feitas ou não em conjunto com o Poder Executivo. Então, o Poder Judiciário ele tem a função de garantidor, dar meios, instrumentos para que a lei, para que a Constituição seja de fato cumprida. E aí o senhor disse que esse é o último passo. Eu queria que o senhor explicasse, então, todos os passos que vêm antes de chegar ao Poder Judiciário para esse cumprimento. Bom, pois bem, você tem, lógico que uma estrutura, um funcionamento dos poderes, né? Você, o Poder Legislativo com a função legiferante, né, a criação das leis, o Poder Executivo com a execução e o Poder Judiciário com a capacidade de verificação das leis e determinação em casos concretos. No caso, por exemplo, de anistiados políticos, de pessoas que foram perseguidas na ditadura militar, existe uma comissão, que é uma comissão que hoje é a comissão administrativa que faz esses julgamentos, a comissão de anistia. Então, vamos olhar para o governo federal hoje, a ministra Damares, por exemplo. Houve uma modificação muito grande dentro da estrutura desse ministério que concede anistia política, que hoje, se você abrir o noticiário, tem mais de 2.000 pessoas sendo negadas a anistia política, pessoas que foram de fato perseguidas, né? E qual que é a fundamentação muitas vezes? Nenhuma, porque existe uma comissão que dá um relatório, esse relatório deveria ser cumprido pelo ministro de Estado e ele, na sua função administrativa, basicamente nega, sem uma justificativa plausível, né? E você pode recorrer nessas instâncias. E quando verificado que um poder, nas suas atribuições, não cumpriu, você recorre ao Poder Judiciário. Essa forma de recorrer ao Poder Judiciário será a última palavra. O Poder Judiciário tem a última palavra para decidir como será aplicada a lei. Então você tem etapas dentro desse processo. Da mesma forma, na esfera de indenizações por pessoas que, dano moral no caso, que foram perseguidos na ditadura militar, o Judiciário tem a competência de julgar a União, no caso, que seria a ré, né, a parte. Então, essa última palavra do Judiciário, ela representa a vontade do Estado, ou deveria representar a vontade do Estado e não do juiz. E qual que é a vontade do Estado, se nós olharmos para a Constituição? Ninguém será perseguido por razões ideológicas, ninguém será torturado, a sua liberdade de manifestação tem que ser garantida pela Constituição, de associação, de crença, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político. Então, essas garantias, dentro de um espectro
voltando para a ditadura, mas como agora, no país em que nós estamos passando por uma situação delicada, né, enquadramento de lei de segurança nacional, o judiciário ele tem que dar fiel cumprimento. Por exemplo, a liberdade de expressão. Então, essa é a última palavra que vale. E aí nós podemos associar também o papel do judiciário, como ele enxerga essas questões, né? Como enxergou no passado o Poder Judiciário, isso existem doutrinas e livros, e inclusive documentos no Arquivo Nacional que demonstram a sua leniência, a sua participação com a ditadura militar, e os juízes que foram contrários foram cassados. Então, esse tipo de comportamento ele também precisa ser investigado. Nós precisamos olhar a história do país para não repetir os mesmos erros. E cumpre agora ao Poder Judiciário dar cumprimento à Constituição Federal e às liberdades políticas. E quando a gente fala, né, aí eu vou passar a palavra para o doutor Vitor, em perseguição, né, principalmente nos atos que aconteciam antes, eu queria trazer isso para hoje também. Como são praticadas essas perseguições? A gente continua passando no momento em que a gente vive hoje, bastante complicado, inclusive quando a gente fala, né, na política aí nacional, a gente pode dizer que essas perseguições políticas estão acontecendo? Aí eu passo a palavra agora para o doutor Vitor também. Tá. Antes da gente entrar no mérito, né, eu acho que cabe muito bem a gente colocar aqui que desde a Declaração dos Direitos Humanos de 48 e do Pacto Civil dos Direitos Políticos, né, e Civis, o pluralismo político e a liberdade política, seja ela de consciência filosófica ou ideológica, ela é uma garantia fundamental. E desde a Constituição de 88, né, isso está colocado como um princípio fundamental de nossa República Federativa. Ou seja, todos os atos do poder público, e não só do poder público, mas de nós, cidadãos, como indivíduos, devemos respeitar o pluralismo político e a dignidade da pessoa humana. No caso da ditadura, né, entrando agora já na questão da perseguição política, de fato, muitos partidos eles foram colocados na clandestinidade e foram instituídas leis extremamente genéricas. Por exemplo, a Lei de Segurança Nacional de 67 e depois pelo Decreto-Lei de 69, né? E dentro dos crimes para a soberania nacional, nesses casos, estava fazer parte de partidos políticos colocados pela ilegalidade. Só que a partir do momento que você tem uma lei genérica que fala que expressões, colocar panfletos, fazer parte de partidos políticos ou associações ilegais, a lei é aberta. E aí cabe ao executivo, então, determinar, e na época como acontecia, quem era e o que era ilegal, qual era o partido legal, qual era o tipo de panfleto ilegal. Então você pega um ato que é um ato de exceção e você tenta macular ele com uma certa legalidade. Só que no fundo, ele não deixa de ser ilegal. Porque a lei é extremamente genérica. Então, pessoas que se posicionavam contra a ditadura militar, seja em partidos políticos, seja em associações de bairro, seja no movimento sindical, em relação à questão de lutas por mais direitos, seja no movimento estudantil, qualquer ato que fosse considerado subversivo para o governo, que fosse contra os valores, né, do poder que estava instituído, ele era tido como um ato político contrário à soberania nacional. E hoje, como a gente tem visto, por exemplo, a lei de 80, em alguns momentos, ela chega a ser muito genérica. Só que a questão é que a lei, ela também depende muito do seu intérprete. E dentro do direito constitucional hoje em dia, existe a questão da proporcionalidade e da razoabilidade. E aí, uma pessoa carregando um cartaz, criticando um presidente no meio de uma pandemia, ela simplesmente é enquadrada na Lei de Segurança Nacional, ou qualquer autoridade pública que o seja, por ataque a esse presidente. Só que existem N outras leis e existe uma razoabilidade, uma proporcionalidade em relação a essa manifestação de vontade e essa contra-reação do Estado. E esse que é o ponto, né? Numa democracia livre de manifestações de vontade,
que não incorram em nenhum tipo de dano à figura ou a própria segurança nacional, digamos assim, não devem ser criminalizadas. Não é um ataque a uma instituição, mas sim uma figura pública. Essa que é a diferença. E como que acontecem e aconteciam essas investigações também, doutor Vitor, desses atos? Então, seja por participação mesmo, de fato, né, de grande parte da população civil, ou seja por leniência ou por conveniência, basicamente funcionavam as perseguições políticas, né? Como os partidos estavam na ilegalidade, muitos desses movimentos eles se iniciavam em ambientes de liberdade política por essência, ou de associações por essência, né? E aí o que acontecia? Fosse na fábrica, fosse no movimento estudantil dentro da universidade, ou em associações de bairro, o poder político infiltrava seus agentes ali também, e aí a gente vê em documentos da Comissão Nacional da Verdade, reunião do sindicato tal, relatório do agente P2, que encontrou o agente P5, eram infiltradas pessoas dentro desses movimentos, e dois, que aí cabe uma questão, né, que é sem querer tecer críticas, mas as próprias empresas, elas auxiliavam nessa perseguição política. Aí eu não vou tecer crítica porque pode ser por uma questão ideológica ou também pode ser por uma questão de conveniência, já que o Estado também detinha grande poder, né, naquela época, e para fugir de uma perseguição, você às vezes tem que ser leniente com alguns atos, né? Os agentes de exceção, eles eram chefes de segurança dessas empresas. E aí ocorriam reuniões mensais entre os diretores das empresas e os agentes de segurança e agentes das mais diversas agências de repressão do Estado brasileiro para compartilhar dados. E a partir desse compartilhamento de dados, você enquadrava a pessoa na Lei de Segurança Nacional, ou caso não conseguisse enquadrar a pessoa na Lei de Segurança Nacional, essas pessoas elas eram impedidas de conseguir qualquer vínculo trabalhista. Então, se você se movimentasse politicamente, e isso o movimento trabalhista sabia bastante também, existia o medo de você ser jogado para a informalidade, ou de não conseguir nenhum tipo de emprego mesmo. Então, de uma forma ou de outra, né, de uma forma indireta, você acaba causando um medo nas pessoas e na sociedade civil para que ela não se mobilize mais contra os atos que ela acha que é de tirania. E aí, essas pessoas eram indiretamente afetadas pela perseguição política. Agora, doutor Bruno, eu queria que você explicasse também para o telespectador como que esses perseguidos pela ditadura militar lá atrás ainda sentem os danos, né, dessa perseguição nos dias de hoje. É muito interessante notar essa questão da perseguição, né, o conluio, participação com o Estado brasileiro. E aí eu vou fazer um comparativo e eu vou para a sua pergunta, porque recentemente, no ano passado, nós tivemos divulgação de uma lista de opositores do governo, né? Então você vê que é o mesmo mecanismo. A própria Lei de Segurança Nacional, né, era muito aberta na época, né? Então tinha uma volátil, você conseguia enquadrar as pessoas, e hoje você vê também as pessoas por exporem um cartaz serem enquadradas na Lei de Segurança Nacional também, né? Então você percebe que a utilização, esse mesmo mecanismo de utilização, ele é bastante similar. Agora, essas pessoas que passaram pela perseguição estatal, e aí eu digo, né, a perseguição estatal ela consiste num ato, né, de monitoramento ilegal, ou seja, então a quebra da sua privacidade, é um agente do Estado quebrando a sua privacidade no momento que você está participando de uma reunião, de uma associação, está se manifestando livremente com as suas opiniões. Então, esse mero monitoramento já basta para caracterizar o dano, né, a violação à Constituição. Detenção por motivações políticas, tortura, né, e tem também banimento e casos mais graves. Essas pessoas que passaram por esses atos é muito interessante de notar, porque são questões que os anos passam, mas a dor fica, né? Então você percebe que muitas pessoas têm problemas psicológicos
em relação a isso. Esses perseguidos políticos, a família carrega um trauma muito grande, né? Então você pega, por exemplo, o recente caso Torini, em que o Torini esteve por quase 50 dias dentro do DOPS, né? Foi brutalmente torturado. A família dele relembra todos esses atos, né? Os filhos que viram o pai fugindo pela janela. Então você começa a perceber que, além do dano direto à pessoa, você também tem um dano colateral. Esse dano colateral é que você afeta a família, né? Então as pessoas que perderam o emprego porque estavam incursas numa lista negra, o expediente sigiloso, que era, na verdade, um mecanismo de troca de dados entre as empresas privadas, né, e o Estado brasileiro, justamente para tentar desestabilizar um movimento sindical, um movimento político, que era muito fácil, né? Então a gente inclui o nome dessas pessoas, o RH da empresa não mais contrata e essa pessoa se destabiliza porque ela não vai ter um serviço estável, né? Vai destabilizar o movimento sindical dentro da fábrica, vai destabilizar o movimento de CIPA. Então era tudo muito arquitetado, como é que funcionava isso. Tanto é que houve depois a criação do fundo de greve justamente para tentar fazer com que essas mobilizações e repressões não atingissem tanto os trabalhadores. Então, esse abalo psicológico, ele permanece. Esse abalo psicológico, esse vexame, a dor, o sentimento, né, o sofrimento das pessoas, ela permanece ao longo do tempo. É algo que perpetua. E esses atos, mais do que reparar individualmente, é o Estado dizer: eu não coaduno com esse tipo de comportamento. A Constituição não dá guarida para que o Estado brasileiro pratique atos como esse no futuro. Então, qual que é a função educativa da indenização? É Estado, não pratique mais isso. Esses atos violam a Constituição. Então, essa é a essência do pedido das reparações, né? Doutor Vitor, dentro dessa fala do doutor Bruno, eu queria que o senhor falasse como que o poder público ele deveria, né, ou tem que lidar com situações como essa. Bom, o primeiro passo, né, que foi algo bem demorado, é justamente, junto com a sociedade civil, organizar comissões nacionais da verdade, né, para que se investigue o que de fato aconteceu durante aquele período. Porque uma sociedade sem memória, sem história, ela está fadada a cometer os erros no futuro. Eu acho que isso que é importante ficar bem claro, né? Então, o poder público, no primeiro passo, era analisar, como foi feito só em 2011 com a Comissão Nacional da Verdade, para verificar quais foram os atos de que a sociedade brasileira foi vítima dentro daquele período. E a partir do momento que você identifica esse passo, que você identifica e faz esses estudos, aí teria um mecanismo e uma teia, né, de suporte às famílias e aquelas pessoas, porque algumas das pessoas que foram torturadas carregam traumas extremamente gravosos até os dias de hoje. As pessoas que perderam os empregos e tentavam buscar novos empregos e não conseguiam porque eram taxados de subversivos, comunistas, todas as pechas possíveis e impossíveis. Essas pessoas perdem uma oportunidade e todas as frustrações em relação à vida dela, em relação à comida que ela deixou trazer para ao desenvolvimento psicossocial da sua família, isso também é afetado. Então tem que ter uma rede de proteção em relação a essas pessoas. E, num segundo momento, que é algo que a gente busca, né, é acessar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário ele repare moralmente essas pessoas. Só que uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né, e vai até a natureza do que é uma indenização de dano moral, porque você reparar um dano moral, a única forma de se reparar integralmente o dano moral é você voltar ao status ante, ou seja, como se criasse um tempo e aquele ato de perseguição política não existisse mais. Só que isso é impossível. Então você tenta monetizar esse dano moral. E justamente em relação a todas essas oportunidades e agruras desproporcionais que essas pessoas passavam.
E aí você indeniza moralmente essas pessoas. Só que quando você vai ver na história do mundo, e em relação a quem foi especificamente também no Brasil, a questão da reparação do dano moral, que tem de grande, é o reconhecimento daquele ato de exceção, o reconhecimento daquela injustiça, o reconhecimento daquele sofrimento. São os passos para que possa se reparar o que as pessoas sofreram, né? Agora, quando a gente fala em indenização, né, doutor Vitor, como pedir uma indenização de um fato, né, que ocorreu lá atrás, de uma perseguição política, sendo que naquele tempo era permitido, era considerado legal esse tipo de perseguição. Então, como pedir uma indenização em tempos atuais de algo que antigamente era legal e hoje já não é mais? Então, esse é um ponto bem importante, né? Por quê? A maioria um segundo. Grande parte dos regimes de exceção, desde do século passado, né, desde o início do século passado, eles cometiam os atos de exceção dentro da suposta ilegalidade. Só que essa ilegalidade, ela vai contrário a todas as declarações e pactos internacionais sobre direitos humanos que foram feitos desde do pós-Segunda Guerra Mundial. Só que, anteriormente isso, porque a questão constitucional, né, e desde dos valores liberais, a liberdade de expressão, a liberdade de consciência política, ela é tida como um direito fundamental. Isso vem desde os iluministas. Então, uma sociedade ou um governo que pratica um ato contra a dignidade da pessoa humana, mesmo que naquele ordenamento jurídico ele seja legal, ele é eminentemente legal. E é por isso que é um ato de exceção, né? E aí, essas ações, isso é pacífico na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e em relação a praticamente todo mundo, o mundo ocidental, elas são imprescritíveis. E o porquê? Porque um ato de exceção, uma perseguição política, eu não estou lesando somente o perseguido, mas eu estou lesando toda a humanidade. Eu estou lesando a concepção do que é ser um ser humano. E estou lesando a dignidade da pessoa humana. E isso afeta a todos nós como sociedade. E aí, essas pessoas, uma vez identificadas, né, identificados os danos, a partir de documentos, que aí partem também da boa vontade do poder público em lançar uma luz em relação ao seu passado, essas pessoas elas acessam o Poder Judiciário caso o poder público não o faça de ofício, né? E a partir desse momento, cabe também a sensibilidade do julgador de entender e a história para saber que, por exemplo, atos de tortura, o torturador ele não escreve um relatório, torturei fulano de tal, assim, assim, assado. Só que, sabendo-se, lançando uma luz sobre a história, sabe-se, por exemplo, que em 1972, no DOPS, N perseguidos políticos morreram. N pessoas, e era uma prática reiterada daquele lugar, eram torturadas. Sabe-se hoje quem eram os torturadores. Então, uma pessoa custodiada dentro do DOPS, sob os cuidados de um notório torturador, que fica, por exemplo, 1 mês, 49 dias, documentados esses fatos, a tortura está caracterizada. E é por isso que cabe também, então, à sociedade brasileira e o poder público lançar uma luz ao seu passado. E é por isso que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade foi extremamente importante. Agora, doutor Bruno, quando a gente fala, né, nessa questão de reparação dos danos aí sofridos, então, por esses perseguidos, né, em questões políticas, essa é uma questão que se restringe só ao Brasil? Bom, essa não é uma questão que se restringe só ao Brasil, né? A Alemanha, né, para os perseguidos também, pagou bilhões, né? Outros países também pagaram essas indenizações. Mas eu acho importante focar no Brasil, e eu queria complementar um ponto que o Vitor colocou, é que não só os atos de tortura, né? E aí quando o Vitor diz que o Poder Judiciário tem que se sensibilizar, é justamente olhar para a situação da época, né? Quando você encara uma perseguição política, lembrando que a anistia política
foi uma condição de transição para o regime democrático, esse pedido de indenização ele deve ser julgado à luz da Constituição de 1988. E digo mais, ainda que o digam que deve ser julgado à luz da Constituição de 67, o artigo 150 da Constituição de 67 tinha um extenso rol de direitos e garantias fundamentais que deveriam ser preservadas. Perceba, quando há um ato institucional, quando há uma ruptura institucional, né, esse período dentro da ditadura militar, é impossível você pedir qualquer reparação ao Poder Judiciário, porque as instituições estão maculadas, as instituições elas não estão atuando e agindo na sua normalidade. Então, todos os atos de tortura política, perseguição institucional, né, praticadas pelo Estado que o fez ou apoiou terceiros, sejam eles públicos ou privados, devem ser reparados com base na Constituição de 1988. Então, você tem uma questão temporal, que é a imprescritibilidade, né? Você pode mover essa ação a qualquer momento, porque é um comportamento a ser repreendido pelo Estado brasileiro. Então, nós acompanhamos recentemente o caso do ferramenteiro Antônio Torini, que a sexta turma do Tribunal Regional Federal, e com todo respeito, eu acordo que uma decisão judicial tem que ser cumprida, em que pese a necessidade de recurso dessa decisão, ela não observa vários pressupostos básicos da Constituição. A liberdade de manifestação, a incomunicabilidade, a pena cruel, o pluralismo político. Então, como é que se permite dizer que alguém que se opôs e da forma mais primária, né, que é pela fala, pela sua expressão, pela sua liberdade de manifestação, ser brutalmente torturado no DOPS, eram atos que eram legais à época. Não existe legalidade na época. Vivemos num ato institucional. Você não tinha para onde recorrer. Você não tem para quem recorrer quando você é contrário ao governo numa ditadura militar. Né? Então, esse é um ponto essencial que precisa ser compreendido, que fechar os olhos para a Constituição de 1988 e dizer que a época era legal, isso é uma agressão à democracia. Isso é uma agressão ao Estado democrático de direito. Né? Então, assim, com todo respeito, mas do ponto de vista jurídico, é incompatível. Então, nós temos violações de tratados internacionais, não temos adequação à Constituição de 67, não temos adequação à Constituição de 88, e temos uma decisão em que se negrita, né, o fato de ser um militante de um partido de esquerda. Então, são esses pontos que é o que eu digo, o Poder Judiciário ele precisa ter sensibilidade, e tem. O STJ julga essas causas como reprováveis, o Supremo Tribunal Federal, boa parte dos desembargadores do TRF3 também julgam como práticas a serem rechaçadas, mas quando temos uma decisão como essa, a agressão não é só a família da vítima, a agressão ela é uma agressão à instituição, ela é uma agressão ao Estado Democrático Brasileiro. Então, é para isso que a gente precisa colocar, jogar luzes a esse momento, porque é a sociedade que é afetada. Né? Se dizem que porque faz 30, 40 anos não é possível reparar, então uma pessoa que foi enquadrada hoje na Lei de Segurança Nacional por uma perseguição exclusivamente política, a que ponto nós chegaremos? Nós retrocederemos a história? Então, acho que fica essa indagação como forma de busca pela justiça, como uma forma de busca pela evolução de uma nação, de um país, que a gente precisa pensar de forma progressista, senão o país não vai para frente. Então, para fechar, essa indenização ela visa recomposição, mas visa também dar efetividade, garantia de que as liberdades políticas serão garantidas pelo Poder Judiciário. Tá certo. Posso Doutor fazer uma... Bruno... Claro, pode falar. Em relação a essa última pergunta, né, que você fez, a indenização, ela também demonstra o marco civilizatório de uma sociedade, né? E aí, por exemplo, a Alemanha, ela desde 52, ela já pagou bilhões para os perseguidos no nazismo, sejam eles judeus ou as minorias, e continuam fazendo.
tanto que a Volkswagen ela fez um TAC aqui junto com o Ministério Público em relação aos perseguidos na ditadura militar mas essa iniciativa partiu da matriz na Alemanha. A Argentina, que sofreu uma perseguição política, que teve uma ditadura muito repressiva, ela também já lançou luz em relação à sua ditadura militar. E o próprio Chile, em 2016, salvo melhor juízo, ele concedeu à Suprema Corte chilena 5,6 milhões de reais a 4 famílias de desaparecidos. Conforme lançando luz ao seu passado e vai dando essas pessoas seguidas politicamente, isso também demarca o marco civilizatório da sua sociedade. Tá certo, doutor Bruno e doutor Vitor, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no programa Ideias e Debates. Vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem as considerações finais. Eu passo a palavra primeiro para o doutor Bruno e depois para o doutor Vitor, mas já agradeço aí a participação de vocês aqui no programa. Bom, eu agradeço ao espaço, espero que nós tenhamos conseguido levar um pouco de luz, né, sobre esse debate e ressaltar a importância dos direitos humanos, né? Quando se diz direitos humanos, não é direito para um determinado grupo ou outro, diz respeito a um todo, a todos nós, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento político é a defesa da Constituição. A Constituição precisa ser garantida. Então, essa é uma luta nossa, é uma luta da sociedade para que tempos piores não venham. Então, esses são meus apontamentos finais e continuar na luta pelo Estado brasileiro, pela democracia, pelo Estado de Direito, que é só assim que a gente vai conseguir ter progresso no país. Doutor Vitor, passo a palavra para o senhor. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço, né? E, bom, eu vou endossar as palavras do Bruno, e eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo como sociedade, né? Que a gente entenda que a defesa da dignidade da pessoa humana e do pluralismo político não é uma defesa de uma minoria ou de um grupo, é uma defesa da nossa sociedade. É uma defesa em relação às minhas concepções políticas, mas a concepção política do outro. É a defesa da democracia, porque uma democracia, ela necessita do debate. A democracia não necessita de embates, mas o debate ético, o debate maduro. E isso só vai acontecer a partir do respeito. O respeito em relação às diferenças que temos dentro de nossa sociedade, as diferenças ideológicas e respeitando que todo ser humano tem o direito de ter as suas próprias concepções e seu modo de vida. Tá certo, eu queria agradecer então novamente a participação de vocês nesse programa e já deixo as portas abertas também para uma próxima questão. Obrigada a vocês dois. Obrigado. Esse foi mais um programa Ideias e Debates. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.